Bom dia a todos. Passaremos agora a oitiva da senhora Priscila Cardoso de Araújo. Agradeço a sua presença novamente aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Priscila, eu preciso passar as seguintes informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, reservado o direito ao silêncio nos casos que se autoincriminam. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. Estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Bom dia. Bom dia. A gente já teve a oportunidade de te ouvir, surgiram alguns fatos novos, por isso estamos fazendo essa convocação novamente. E eu queria dar a oportunidade de você se apresentar. Eu sei que você já fez isso na outra oportunidade, mas a gente adota isso em todas as oitivas, então com a palavra Priscila. Eu sou a Priscila, trabalho no RH Departamento Pessoal desde 2011 e estou lá nesse mesmo local desde quando eu entrei. Tá? E eu também gostaria de esclarecer que eu não autorizo a exposição do meu nome nem da minha imagem em redes sociais. Perfeito. O doutor Claudinho e a doutora, eles são seus advogados? São? São? Não, São? eles estão em nome da FEMA aqui. Pois é, fica tranquilo, tá? Não, só para saber Se você quiser que eu... Não, não tem problema É nenhum. porque ele veio Não. até aqui como advogado dos investigados. Sim. E aí, como ele está aqui se colocando na reunião, eu gostaria de perguntar para você se ele está qualificado como seu advogado para a gente saber. Priscila, é que na verdade, participação. se eu for seu advogado, eu tenho uma atuação talvez mais ampla do que eu teria só em relação aos outros clientes. Mas isso é uma questão sua também, querida. Se você achar que não há necessidade, nós vamos acompanhar aqui para analisar a legalidade do ato. Só isso. Advogado, tá? Mas fica tranquilo. Se você quiser que nós te acompanhamos, a gente junta a procuração. Sim, que eles me acompanhassem. Perfeito. Então eu solicito que o advogado protocole a procuração aqui para que fique encadernado nos autos para que a gente possa deixar registrado. Pela ordem da sua mão. Doutor, mas o senhor é advogado do Arildo? Não, sou advogado do Eduardo, sou advogado da Renata, do Reinaldo, da Projeto, da Josiane De outros também. e de outros da ação popular, de quase todos os médicos. Mas ela está aqui na condição de Testemunha. E o senhor é advogado? Nós não sabemos, eu não sei o que vai ser perguntado para ela. Ela nem sabe previamente porque ela foi convocada. Mandado de intimação, ela não sabe nem qual é o fato que ela vai ser ouvida aqui hoje. Ela pode ser transformada, como já foi transformado na CPI, outras oportunidades, a condição de testemunha para investigado, ela também tem o direito de ser assistida por um defensor. Né? A doutora Aline é advogada da instituição, mas ela tem direito a ter um advogado constituído para acompanhar o ato. Até nosso estatuto, né, doutor? É um ato... Nós estamos aqui no ambiente público. O senhor vai ser advogado da testemunha e também dos investigados, no caso? E todos eles, de todos que foram ouvidos aqui, nós acompanhamos alguns. E sou advogado deles. Daqueles que eu juntei para a procuração. Só para esclarecer então, os dois concordam que o doutor vai atuar como advogado da testemunha. Na verdade, como testemunha, presidente, não há necessidade, não há necessidade de um advogado para ser da testemunha. É que a gente precisa agora, saber eu quem não, é quem. Então, mas eu não sei. O senhor está aqui participando de uma reunião, está sentado na mesa dessa comissão parlamentar de inquérito, e eu preciso saber na qualidade do quê? Mas o senhor já sabe. Eu sou advogado dos Por isso que eu investigados. perguntei para a testemunha. Então, a gente está definindo que o senhor está como advogado dos investigados Sim. e não como advogado dela. Se ela quiser me constituir como advogado, eu estou aqui como advogado dela. Então, por isso que eu faço a pergunta. O que você prefere? Pode falar. Priscila, fica Não, à eu quero vontade. que, se ele puder me acompanhar, ele, a Aline, eu Sim. agradeço. Eu Eu quero que a Aline acompanho- também esteja junto comigo. É que aí minha atuação é pela FEMA. Pela FEMA, Sim. não tem Né? como E ela aí ele constituir a atuaria como Aline, né? advogado da... Eu Isso, acredito que... exatamente. Doutor, na verdade, todas as intimações que foram feitas aqui, ninguém sabe o que viria aqui para falar sobre o quê. Ninguém sabe o que está sendo investigado aqui.
Porque esse lance, essa situação de que são assuntos gerais... Doutor, eu só quero Não, doutor, encerrar esse ponto antes da gente iniciar O um senhor outro. tem hoje ciência de que ela é testemunha, né? Ninguém falou aqui que ela é investigada, certo? Não sei. Então, não. Por enquanto, hoje não. ela é Por enquanto, testemunha. não. Ela Por tá enquanto, nisso, não. bom. Então, nesse momento, o senhor tem ciência de que ela é testemunha. E o senhor tem ciência de que o senhor já está advogando para outras pessoas que estão como advogados. Tá. O senhor está querendo Não, eu só me tô- ameaçar para ver Não, tergiversação? não. Aqui não tem tergiversação. Não, a gente quer esclarecer. Aqui é Eu não interesses. quero, Vamos eu não discutir, quero não desarmar, não é eu isso. tenho- Eu acredito. Eu nem me sinto ameaçado. A preocupação dele, eu acho que é para dar incompatibilidade, Isso, não é, isso, doutor? é Eu tô achando que ele por está isso que eu estou- preocupado. Mas, com a doutor, se ela for possível ouvida na incompatibilidade. condição de testemunha, Tá. ela será ouvida, a doutora Aline vai acompanhá-la. Se a situação mudar em algum momento, que ela Podemos possa combinar se isso. mudar. Isso. se mudar, se ela, Poderíamos se combinar ela, isso. ela tiver, for imputado a ela, porque, por exemplo, o senhor acabou de falar, presidente, que tem uma rubrica aí no procedimento. Se eventualmente, o senhor acabou de falar aí da rubrica aí no procedimento de Da contratação contratação da professora. Se a rubrica for dela, ela sai da condição de testemunha para ser investigada. Aí ela vai precisar de um advogado. Aí eu não Ah, posso mas- atuar. Mas sempre que isso aconteceu, foi feito um procedimento formal, né? Isso não foi... Não. Eu tive aqui do Não. Reinaldo, da Renata, na própria Eles eram testemunhas. reunião, eles foram transformados em averiguados. É. A pedido Então, da defesa. Sim, então, mas não houve um procedimento. Vocês querem fazer esse pedido como defesa, que transforme a... Não, se em algum momento ela se transformar como investigada, nós vamos defendê-la, não tem? Não Tá, tem? mas ou seja, por enquanto, é só para eu entender... Na verdade, A na natureza verdade, da doutora, representação. na verdade, as ilegalidades que nós estamos levantando aqui, ela aproveita a todos, que são investigados. Tá, mas ou seja, o que você está concluindo então é que você agora, enquanto ela é testemunha, não é advogado dela. Você está Se for representando necessário. simplesmente Se for aquelas necessário, pessoas das quais você já tem a procuração. Ponto. sim. Se for necessário, aí o Círculo vai informar a Isso. todos previamente e aí você, nesse caso, A gente conversa poderia ou reservadamente não com se ela e tornar vemos advogado dela. isso. É Aí isso? torna Sim. advogado dela, Então tá não. bom. E lembrando, Mas eu vejo a um minha problema aí, intenção doutor. não Por exemplo, ameaçar a nada disso. não, Eu não. simplesmente doutora, entender que a ela doutora está falou, antecipada. conversamos reservadamente com ela. Não, Mas se para ela vocês... quiser, se ela mas- quiser contratar um advogado, porque se ela for Exato, transformar, se se ela não for, acontecer, então- se ela for ouvida como averiguada, aí ela se reserva no direito de ter um advogado, ou nós ou não. Ela pode não querer nos contratar. ela pode Perfeito. querer um outro O que eu só advogado. não Por isso quero eu quis deixar. é que, dada o contexto em que Nós não o senhor- sabemos o que o senhor vai perguntar. Doutor, deixa eu concluir, por favor. Sim. Dado o contexto que a gente está agora, os senhores não estão como advogados dela. Nesse então, momento, não. Dependendo dos seus Não, questionamentos. nesse momento, Não, nesse não. momento não. Já sabe. Ela não tem nada a esconder do Portanto, senhor. os senhores precisam se... eu acho que essa... Eu acho que é. Tá. Ela já esteve Por aqui, não favor, eu esteve? estou tentando usar a palavra. Sou presidente dessa comissão, peço respeito. Não, sempre respeitei o senhor. Então, por favor, não interrompa. Estou sendo educado, estou sendo polido e pedindo só para garantir o meu direito de palavra. Sim. Os senhores estão aqui na condição de advogados de investigados, não Sim. na condição de advogados réus. Então, peço encarecidamente que na condução desse depoimento os senhores se comportem como tais. Se você quiser, se a testemunha quiser, a gente pode catar e abrir o prazo para vocês juntarem a procuração e vocês participam dessa audiência como advogados da testemunha. Mas, uma vez não constituídos como advogados da testemunha, limite-se a fazer questões de ordem, a fazer questões pela ordem, referente à sua representação. Porque, senão, a gente vai entrar num problema em que você vai estar fazendo a advocacia, a representação da testemunha, sem sequer apresentar um documento. Senão isso daqui vai virar o quê? Vai juntar 10 advogados aqui, todo mundo vai se colocar à disposição das testemunhas, e aqui vai virar uma confusão. Então, para a gente garantir as ordens dos trabalhos, para a gente garantir o devido processo legal durante essa comissão, eu peço que seja esclarecido isso. E, novamente, pergunto à testemunha. Ela já A respondeu. senhora, que é diante das colocações que foram feitas pelo senhor, que podem ter levado a dúvida, inclusive a mudança no entendimento da testemunha, eu gostaria de perguntar: o senhor Cláudio Sanches e a senhora Gisele Santos. Gisele Sanches são seus advogados constituídos ou não? No momento não, mas se houver necessidade, sim. Perfeito. Então, qualquer momento, se você quiser que eu interrompa a reunião para você constituí-los como os advogados para fazer a sua eventual defesa, essa comissão estará de portas abertas para deliberar sobre isso e qualquer outra coisa nesse sentido. Podemos começar? Priscila, você esteve aqui em outra oportunidade
E aí eu perguntei sobre as diferenças das atribuições sua e do Marcelo, que o Departamento de Recursos Humanos são basicamente vocês dois, correto? E aí você disse para mim que você era responsável pela confecção de editais, é isso mesmo? Sim. E como é que funciona esse processo? Como que você fica sabendo que precisa abrir um edital novo? O coordenador faz uma solicitação através de ECOM, encaminha para o... nessa solicitação vem todo a justificativa, quantas aulas, os temas, vem todo um cronograma assim, da montagem com a justificativa, encaminha para as direções FEMA e direção executiva e direção do IMESA. Autorizados, eu faço a elaboração do edital. Então só vem para você depois que passou pelas duas diretorias? Ele pode até vir sem autorização, mas enquanto não tiver as autorizações, eu não elaboro. Você pode explicar detalhadamente como que é esse processo? Chegou lá a autorização da diretoria executiva, a autorização da diretoria acadêmica, chegou o processo para você elaborar o concurso. Quais são as fases seguintes? Você elabora o edital? Eu elaboro, coloco dentro das normas, que essas normas foram aprovadas pelo Conselho Curador. E assim que elaborado, eu faço envio o documento para a responsável do site da FEMA fazer a publicação. Quem que é essa pessoa? A Gisele. E depois eu encaminho para o setor de materiais para fazer publicação no jornal da cidade. Aí essas publicações dos jornais, elas vão saindo, eu vou guardando e colocando junto do arquivo que tem do edital. E vocês mandam também por e-mail dos professores? Mandamos. Todos? Olha, a maioria sim. Por que alguns? Alguns eu posso falar que foi muita coisa, eu posso até ter esquecido de enviar, mas a maioria que a gente consegue enviar, eu envio sim. Não tem uma obrigação, nunca ninguém chegou falando você tem que fazer isso. E como é que funciona esse processo para enviar no e-mail dos professores? Você envia do seu e-mail mesmo? Não, o departamento tem um e-mail e aí tem os setores administrativos e os setores acadêmicos. Dispara, vai para todo mundo o mesmo e-mail. Entendi. E você faz o concurso de todos os cursos da FEMA? Medicina, Direito? Todos docentes. Todos docentes. Isso. E aí depois de ter feito o edital, mandado, publicado no diário, aí encerra a sua participação? Você não tem mais contato nenhum com o concurso? Aí começam as inscrições, os candidatos vão até o departamento, fazem as inscrições lá, pode ser comigo ou com o Marcelo. Eu vou juntando os documentos que eles trazem, aí o último dia das inscrições encerrou, no outro dia ou no mesmo dia mesmo que encerrou, o coordenador vai lá e busca esses documentos para dar andamento nos deferidos e indeferidos. E passa o nome de quem será a comissão, que são 3 membros sempre. Como é que funciona essa parte dos deferidos e indeferidos? Porque o candidato, para mim, ele só traz os documentos. Eu não sou capacitada para falar se está deferido ou não, se está dentro das normas. Então, eu só colho os documentos. Aí, assim que encerra o prazo da inscrição, o coordenador pega esses documentos para a comissão avaliar se está tudo, se ele está nos critérios do edital. E quem que analisa se essa documentação está correta? Tem uma comissão para isso, aí o coordenador me passa o nome. Pode variar. Mas o RH não faz nenhuma conferência? Nenhuma. E essa parte do deferimento e indeferido? Eles que deferem. Aí na ficha de inscrição ele coloca deferido, indeferido e se for indeferido, qual o motivo. E me passa o nome desses três membros, eu faço uma portaria com esses nomes. Então você acaba tendo bastante contato com os coordenadores nesse processo? Tenho. Eu tenho contato ele tem que me passar nome, ele tem que me passar o local da prova, ele tem que me passar alguns conteúdos para eu continuar o andamento do processo. E nos concursos da medicina, tem algum procedimento que é diferente dos outros concursos?
Você sabe se existe alguma normativa na FEMA referente à titulação mínima dos professores? Você fala para abrir o edital? Não, para contratação. Por Não exemplo, entendi. o professor tem que ser no mínimo doutor, tem que ser no mínimo mestre, tem que ser no mínimo especialista. Existe algum Tem que ser no critério mínimo disso? especialista. Não posso responder. Nossa, olha, não sei te responder agora. Você não conhece, então, se existe muito. Todos os editais de 22 e 23 tiveram a sua participação? Sim. E os coordenadores entram em contato com você somente ao final para pegar essa documentação, ou a solicitação é deles também? Aqui você respondeu, mas acho que não ficou claro. A solicitação de abertura É feita pelo pelo coordenador. coordenador. Via ECOM. ECOM, E esse ECOM vai ao mesmo tempo para a direção executiva e para a direção acadêmica? FEM. Ô, Nath, queria pedir um favor. Anota aí para a gente solicitar todos os ECOMs referente à abertura de concurso de 22 e 23. A senhora participou do processo do concurso da professora Mariane Soliano Estrela Munhoz? Sim, A senhora notou alguma coisa atípica nesse processo? como qualquer outro candidato. A senhora sabe se foi entregue dentre as documentações que a senhora Não apresentou? sei. Eu não confiro o documento. A senhora recebe, né? Recebo. Você sabe quando foi a contratação do seu professor? Foi em 2022. Mais ou menos no que época do ano, você sabe? Olha, provavelmente no segundo semestre. E em 2022, quando foi realizado o processo de edital, o concurso dessa professora, foi o professor Jairo que solicitou. Sim. E em 2023, houve alguma solicitação de concurso nessa área? Você fala da medicina? Isso. Sim. Você sabe me dizer quais? Não. Eu sei que teve concurso de docente de medicina esse ano, mas quais Você sabe são? dizer qual foi o cargo, qual foi a área? São muitos editais. Muitos assim, são muitas informações. Você sabe quantos mais ou menos concursos foram feitos em 2023? Não sei dizer. Nem se foi um, se foi 10? Não, foi 20? foi uns 5 mais ou menos. Você está perguntando somente da medicina ou editais? Somente da medicina. Vou colocar uns 2, 3 aí para eu não poder ser específico, mas eu não posso confirmar essa informação. O professor Jairo solicitou alguma abertura de edital que não foi concluída? Olha, eu tenho que verificar, não sei. Olha, Patrícia, você me Sim. fala que são 2 ou 3 editais, sendo que a sua atribuição é analisar e produzir esses editais, fica um pouco difícil você falar que não se lembra. O que eu quero saber é especificamente sobre esse caso. Eu quero saber se o professor Jairo, em algum momento, a pressionou para soltar algum edital. Pressionar, não. Ele te procurou? Ele procurou como uma servidora que faz parte dos da elaboração do edital, mas pressionar, não. E como foi essa conversa? Foi É o que eu te presencial? falei, Foi a por pressão. ECOM?
Eles solicitam a abertura de concurso e vem pra gente, eu elaboro e dou andamento. Entendi. E teve algum concurso que foi solicitado o edital chegou até você a solicitação e que não foi para frente? A abertura de concurso. Isso. Chegou lá pedido do Jair para você fazer o edital. E esse edital não foi para frente. Teve algum caso assim? Teve. Você pode descrever melhor como foi isso? Se ele não teve andamento é porque ele não estava dentro das normas. Qualquer professor pode pedir o edital, e se ele não estiver dentro das normas, ele não é... Não estava dentro de quais normas? Qual que era o problema? Eu tenho que verificar qual exatamente que você está me falando. Por quê? Teve mais de um caso? Não, eu abro concurso não só da medicina, tem vários eu tô cursos. falando especificamente da medicina. Você disse para mim que teve 2 ou 3. Desses 2 ou 3, eu estou perguntando sobre Não, um eu falei específico. 2 ou 3 que eles foram abertos. Agora que eu não dei andamento, São vários? não, se chegar lá uma informação que não está dentro das normas, eu não dou andamento. Mas agora, 2023, está no mês 4 ainda, está tudo recente na nossa memória. Eu quero saber... Quero saber sobre um específico. Você me disse que são 2 ou 3 da medicina. Em andamento. Em andamento. Quantos concursos esse ano foram indeferidos por, como você mesmo colocou, que não seguiam as normas? Primeiro, antes, quem faz esse indeferimento? Foi você? Foi o jurídico? Depende do caso. Nesse ano, você disse que teve alguns casos que foram indeferidos, que não seguiram. Quantos casos foram que não seguiram? Eu tenho que saber exatamente. Não posso responder com você, professor, mas não. Eu não sei exatamente qual o motivo. Eu tenho que consultar, porque se eu estiver falando aqui para você, eu não estou dando uma informação exata. É que eu estou perguntando sobre uma atribuição sua. Você disse para mim que você é responsável por fazer o edital, você disse para mim que você recebe essa documentação e que você fez 2 ou 3... Deixa eu só concluir meu raciocínio. 2 ou 3 concursos na medicina. E aí eu estou perguntando sobre um específico. Você não lembra, é isso? Não lembro. Perfeito. Pela ordem. Então, qualquer pergunta que o senhor for fazer, que ela possa se colocar na condição de investigado, eu gostaria que a gente pudesse verificar a pergunta anteriormente. Para ver se ela responde ou não. Vocês perceberam alguma coisa? Não, eu só estou... É uma consideração. Não, estou perguntando aos nobres pares, respeitando o princípio da colegialidade, doutor. Estou interrogando aqui os nobres pares. Se a atribuição é dela... Eu só estou perguntando se ela se lembra, porque... Não me lembro. Não lembro. Não lembra? Não. Perfeito. Mas você disse para mim que teve um concurso que não seguiu. Eu falei que existe concursos que não seguem. Não falei que tem um que não seguiu. Esse ano, então, não teve nenhum que foi cancelado? Você se diz cancelado no sentido de eu não abrir ou você diz cancelado? Eu não estou voltar. entendendo sua pergunta também. É que eu estou fazendo a pergunta com base no que você falou. Você falou para mim que tem concursos que chegam e não estão de acordo com as normas. Que aí você analisa. Eu perguntei para você, quem é que faz essa análise? Quem é que faz essa análise? Da verificação se está dentro das normas. Isso. Sou eu. Isso. Perfeito. Então você faz essa verificação para ver se está dentro das normas. E você disse que teve 2 ou 3 concursos em andamento na medicina. Minha pergunta é muito objetiva e simples. Houve algum concurso que foi solicitado pelo professor Jairo César dos Reis, junto a você, e que não deu andamento no ano de 2023 referente ao concurso da medicina? Teve, mas eu não consigo justificar para você o motivo agora. Eu tenho que consultar, isso que eu estou querendo dizer. Tá, e daí ele perguntou, esse referimento é feito por você ou por outra pessoa? Por mim? Por ela. Por mim não, é pelo setor, né? Eu respondo pelo departamento pessoal, porque se eu não estiver lá para abrir, o Marcelo pode abrir esse concurso, não sou exatamente eu E aí faço você não lembra os motivos Não, eu que tenho levaram a que deferir? consultar. A senhora chegou a consultar o jurídico sobre isso? Consultei. Qual que foi a resposta? Especificamente o motivo eu tenho que consultar também, mas eu não dei andamento.
Eu quero suspender a reunião por 10 minutos. Está suspenso. Bom dia a todos. Depois de 10 minutos de suspensão para eu consultar os colegas vereadores e o jurídico dessa casa, podemos retomar aqui o depoimento. Então, Patrícia, a gente estava falando sobre a questão dos concursos e eu queria retomar, né? Eu vou falar o que você disse para introduzir a pergunta e se eu disser alguma coisa que você não concorda, você se manifesta. Você disse para mim que você é responsável pelos concursos e que esse ano chegaram 2 ou 3 da medicina, que estão em andamento. Entretanto, todavia, existem outros concursos que não foram dados andamento. Você sabe precisar para mim se foi 1, se foi 2, se foi 10 que não deram andamento? Tá. Vereador, eu quero explicar aqui para você, pedir, né, para ser um pouco mais específico comigo. Esse ambiente não é natural para mim, tá? E eu gostaria que você me abordasse de um jeito mais assim que eu conseguisse te responder. Pela ordem, presidente. Talvez se a pergunta fosse mais direta, para qual área da medicina que foi esse concurso que não prosseguiu? Não recordo. Não recordo. Não. A senhora se recorda que normas não foram observadas para que esse edital não prosseguisse? Olha, se eu não estiver enganada, era o prazo desse concurso, desse edital. Tá. A senhora se recorda qual era esse prazo? Pequeno. Pequeno quanto? 1 dia, 2 dias, 10 dias? Bem pequeno. 1 dia, 2 dias? Por aí. É. Tá. E quem solicitou esse prazo? O coordenador. E aí eu não estive de acordo, não estava dentro das normas, eu encaminhei para a direção. Para a direção jurídica? Não, para a direção do FEMA. Da FEMA. E aí a direção... Não foi dado andamento. Não foi dado andamento. Tá. Para a direção executiva. Isso. E você sabe, porque você disse para mim que o procedimento do concurso vem quando normalmente já está autorizado, né? O coordenador manda e aí você só elabora mesmo quando está autorizado, como você disse. Você se recorda se nesse processo em específico, você acabou de se referir, havia a assinatura do diretor executivo, Nivaldo Aparecido de Mello? Eu acho que não havia autorização dele ainda não. Perfeito. E você sabe se tinha da direção do IMESA? Isso eu não recordo, tenho que confirmar. Perfeito. Você havia dito que quando chegou e você percebeu que podia estar em desacordo com as normas, você encaminhou para o jurídico. O jurídico foi a doutora Aline, correto? Sim. E esse encaminhamento que você fez junto à Aline foi via oral, foi via ECOM? Como foi? Fui oral mesmo? A gente trabalha, bem dizer, uma do lado da outra. Entendi. E aí, a negativa, o indeferimento desse concurso, que não seguiu, foi feito através de um posicionamento seu ou de um posicionamento do jurídico? Quem assinou esse indeferimento? Não, eu juntei os documentos, dei o motivo para o diretor da FEMA e ele que deu o parecer. Qual diretor? Nivaldo. Nivaldo. É. E você sabe se o Nivaldo tinha ciência já desse Não procedimento sei. de concurso? Não sei. Mas quando você levou para ele, você levou como? Eu falei que não estava dentro das normas, que o motivo de não ter dado o andamento era esse motivo. Você falou isso oralmente ou não, como? apresentei para ele. Oralmente? É. E o que ele disse? Que não era para dar andamento no concurso. E você notou alguma surpresa nele? Ele sabia desses concursos? O Nivaldo? É. Sabia, porque o concurso foi encaminhado para ele. Ah, foi encaminhado via Foi, para ele? foi, então. vai para todos. Vai para o diretor do IMES, vai para o diretor da FEMA, vem para nós, RH. Não vem só específico para mim. Perfeito. E essa solicitação de um dia foi, antes disso, como que foi o processo administrativo para essa negativa? Eu quero entender melhor, porque chegou até você, foi por ECOM que chegou a solicitação desse edital? Foi pro ECOM. Do coordenador da medicina. Isso. Então o coordenador da medicina disparou um ECOM para o RH, no seu caso você fazia o concurso, direção executiva e direção acadêmica. E aí você viu que tinha esse problema, levou para o Nivaldo. O Nivaldo... Não deixou dar andamento no concurso. Então o indeferimento foi do diretor. Foi.
presidente. Com a palavra, Ramon. Só para a gente contextualizar. Chegou para a senhora uma solicitação de um edital para abertura de um concurso cujo prazo de inscrição seria de 1 dia. Eu não lembro exatamente se era 1 dia ou 2, Ou mas 2 o curso, dias, tá. o tempo era Curtíssimo. pequeno, tá? Se não recorda se era 1 ou 2 dias. Isso. E aí a senhora vendo que isso não estava de acordo com as normas, não da instituição, normas superiores, inclusive. Exatamente. Aí a senhora encaminhou isso Pro conversou diretor. com a doutora Aline e Isso. ela sugeriu que leve isso para o diretor. E exatamente, aí o concurso só não abriu. Tá certo. Ele não teve andamento. Não teve E porque para esse concurso ele ter andamento é só depois que eu publico no site da FEMA e nos jornais. Perfeito. Aconteceu tudo isso, não saiu daí para frente. Nesse deferimento que você disse, não sai nenhum parecer jurídico dizendo isso? É só fala por boca e para levar até para o diretor? Se houver encaminhamento para o jurídico, sim. Mas só foi uma solicitação, né? Eu pedi uma orientação para ela. Só uma orientação e Isso. para ele? Já levou para Isso. E aí, depois que o diretor indeferiu, ele indeferiu isso via documental. O que acontece depois? Vai para Não acabou, não abre. Então, mas isso ficou arquivado em algum lugar? Ficou no RH? Ficou na direção? Não, Onde tá ficou? no. Você fala o indeferimento? Porque, por exemplo, É tudo documentado. isso é feito através de um processo administrativo, né? Chegou o ECOM, esse ECOM é lançado, esse ECOM chega para você, você começa a elaborar o edital, e aí, isso é um processo, isso tem que ser armazenado, são documentos públicos. Em que momento esse catou e pegou esse processo, levou na mesa do Nivaldo e falou, ó, Nivaldo, isso daqui não tem condição de seguir porque o prazo não está de acordo com a lei, foi isso? Isso, e agora eu estou me recordando, e também nós demos um parecer no ECOM, que não iria dar andamento nesse Perfeito. E aí depois que pegou esses documentos, entregou na mão do Nivaldo, o que aconteceu depois? Onde esse processo foi arquivado? indeferido. Mas e aí? É tudo que Não abriu o concurso. Então, mas todos... Vou falar um exemplo aqui na Câmara. Quando a gente vai fazer um processo, a gente tem uma pastinha em que tudo é colocado naquela pastinha. Processo de concurso, esse concurso, se eu não me engano, é o edital número 15, de 2022 foi o 15, e esse daí não sei se chegou a ter número. Mas daí tudo é colocado numa pastinha e isso vira um processo administrativo, são documentos públicos, precisam ser guardados e tal. Aí anexou o indeferimento dessa pastinha, para onde foi essa pastinha? Ficou com o Nivaldo ou voltou para o RH? Tá no ECOM. Tudo digital, então? Tá porque tudo a gente no ECOM. não abriu, ele não existiu, assim, ele não existiu o edital tal, ele não deu andamento. Então, mas os documentos referentes a esse O processo, ECOM, só ECOM. só ECOM. E inclusive o indeferimento do diretor. Olha, eu tenho que consultar, mas acredito que sim. Entendi. Então você levou para ele fisicamente E dei um parecer também. no ECOM, No ECOM. E aí ele respondeu isso para o RH via ECOM. Isso, é que não foi, não deu andamento no concurso. É que você me faz umas perguntas, Fernando, que eu não sei, tipo assim, eu não tô na mão, assim, para poder te responder. Eu posso falar alguma coisa que Mas eu acho que você está indo muito bem. eu não sei, ou se eu falar uma coisa que seja específica, eu traria, ou eu não consigo lembrar exatamente as palavras, Não, eu já aproveito para agradecer a sua colaboração. tá? Eu Acredito não que- tô, assim, você me pegou de uma coisa surpresa, eu não posso te falar uma coisa que me incrimine aqui, eu não sei qual é o andamento, como eu já justifiquei para vocês, eu Inclusive, não a senhora sou, tem o não é meu habitat isso aqui, eu tenho... Inclusive, se você acha que alguma informação me autoincrimine, a comissão Não, eu não vai- tô achando, eu só tô Não, achando que é sim. uma coisa que você está me perguntando que eu não tenho, assim, meu dia a dia é muita coisa, eu não consigo esclarecer com palavras Eu só queria específicas. saber se esse documento voltou para RH ou ficou na direção executiva. Você disse que foi tudo por ECOM. E aconteceu isso, o professor Jairo veio pedir para você e depois, em deferimento, ele chegou a fazer mais alguma comunicação com você ou morreu a história? Perfeito. Vou esclarecer mais uma vez, eu ali sou uma servidora, agente administrativo, assistente administrativo, eu sigo orientações, eu não tenho poder nenhum de coordenação, direção, eu sou ali simplesmente que dá andamento no que me chega serviço para mim. Perfeito. E o professor, diretor acadêmico Eduardo Vela, chegou a conversar com você sobre esse processo também ou só o Jairo?
Você fala conversando em qual sentido? Não, no sentido de cobrar que esse edital saísse, ou no sentido de que desse andamento, Não. nem mesmo após o indeferimento. Não, eles podem, vários podem. E aí, vai sair o edital, tá tudo ok? Pode cobrar, mas não me posicionando, não. Uhum. Tá tudo bem? Quando vai sair? Já tem alguma data, alguma coisa? Essas orientações eu dou para qualquer um, não especificamente para o diretor. Eu queria deixar consignado aqui, para que fique registrado, para que toda a população assisense possa assistir, que a comissão agradece demais a colaboração da servidora da FEMA aqui, um depoimento esclarecedor. Eu gostaria de perguntar, Priscila, se você pode acessar o sistema da FEMA e responder algumas perguntas sobre esse ECOM que você disse. Outros servidores já vieram aqui, disponibilizou o computador, acessou o Eu ECOM. não posso fazer isso. Posso não, eu não tenho condições de fazer isso, não abro documentos no meu celular, no computador, nem da FEMA. Perfeito. Só para não entender que você fica tudo registrado, o seu parecer, o diretor, o parecer, então fica tudo, o projeto não passa. Tem todos os nomes de onde saiu. E você chegou a ler esse indeferimento do Nivaldo? Nossa, eu tenho que não lembro exatamente, Fernando. É porque quando ele indefere, ele diz que nesse documento... Porque, por exemplo, É o ECOM foi deferido, eu lançado, parei, foi nem comunicado, sai. RH, direção executiva, direção acadêmica. Todos os atos que tramitam nesse processo de ECOM, comunicam os três? Comunica. O que um responder, todos veem. O que eu responder todos Todos veem. veem. E você não se recorda... Eu lembro que ele foi indeferido, mas eu não consigo lembrar agora justamente qual o parecer que ele colocou lá. Se ele colocou, só colocou indeferido. E o professor Jair apresentou alguma justificativa para esse edital com pouquíssimos dias? Na solicitação de abertura, É. ele pode ter colocado caráter emergencial, assim, porque existe alguns concursos que são de caráter emergencial. Agora eu tenho que consultar lá a solicitação de abertura. E você se recorda se essa professora apresentou algum certificado de pós-graduação, mestrado, doutorado nesse processo? O vereador não teve andamento, não teve inscrição. Não tem, Não só teve. após a inscrição que será juntada na inscrição Isso. será juntada a documentação E se eu não- exigida no edital. Exatamente. Como o edital não houve andamento, Não houve andamento, não teve o edital. Entendi. E a senhora teve algum tipo de contato com a professora Mariana Estrela? A senhora sabe se ela esteve na FEMA lecionando? Eu durante tive o ano de contato com 2023? ela quando ela teve um concurso, ela foi servidora da FEMA, entrou, colhi os documentos, fiz o contrato e quando ela saiu. E em 2023? Nenhum. Nenhum. E a senhora sabe se esse edital era na área da professora Mariana? Sabe qual é a Eu área? nem sei qual é a área da Mariane. Você sabe qual é a área desse edital que foi cancelado? Não lembro. Perfeito. veio para a senhora essa solicitação de que fosse feito um edital para um concurso específico na área da medicina, com prazo exíguo de inscrição. A senhora, analisando, a senhora verificou que isso não atendia às formalidades e levou isso ao conhecimento jurídico e posteriormente da direção, e esse edital não prosperou, não prosseguiu, não saiu o edital. Em razão disso, dessa sua postura, a senhora tem sofrido algum constrangimento lá? Estão tratando de forma diferente em razão disso? A senhora continua tranquila, todo mundo está da mesma forma, como se nada tivesse acontecido? Ou em razão da senhora ter falado, ó, isso aqui está errado? Resumindo, isso aqui não é assim que funciona, está errado. Eu levo para a Aline e a Aline sugeriu que levasse para o Nivaldo e cancelou. Em razão disso, a senhora está sendo, o olhar para a senhora mudou? Não. A senhora sentiu alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Não? Sempre mais perguntas. Perfeito. Eu vou conferir aqui se passou alguma coisa, mas acho que a gente consegue no encerramento. E você sabe se é solicitado parecer jurídico nesses processos de concurso? Se houver necessidade, sim. Nesse caso específico, você sabe se teve?
Eu não recordo. Orientações eu tive. Agora eu não recordo se... Eu só não entendi como não há necessidade. Isso não foi deferido, então não há necessidade? Não, se houver necessidade de esclarecimentos. Eu já juntei lá que era por um motivo e já foi cancelado assim, não deu andamento. E quanto tempo demorou mais ou menos isso entre o professor Jairo pedir o edital para você até o deferimento? Fernando, eu não... umas 2 semanas. E nessas 2 semanas o professor Jairo te procurou? Procurou perguntando, vai dar andamento no concurso? Cadê o concurso? Está divulgado? Tal. Mas nada que me... O que você respondia para ele? Falei que estava aguardando andamento. Perfeito. E nesse tempo você já foi elaborando o edital? Não. Não. Estava consultando se a minha resposta estaria dentro do contexto. E nessas 2 semanas, entre o edital e o pedido, houve uma cobrança do Jairo para que saísse esse edital logo? Olha, ele não só nesse edital, como qualquer outro edital, ele é super, assim, envolvido assim, no sentido de que quando vai sair as datas, quais os prazos, como qualquer outro, ele cobra a gente no sentido de andamento. Perfeito, mas a senhora tem ciência se em algum outro concurso o Jairo pediu para você abrir com um prazo tão curto assim? Isso já aconteceu antes? Já houve outros concursos. Com prazo de 2 dias de edital? Olha, especificamente 2 dias, mas já teve concurso de prazo pequeno. Quanto, mais ou menos? 2, 3 dias. E por que antes foi aprovado e agora foi negado? Qual que é a diferença? Olha, antes eu não teria, assim, não tenho conhecimento escrito de que o tempo mínimo é tal e tal. Como a gente vem dando andamento numa sequência de 5 dias ou 7 dias, agora a gente está seguindo essa data, esse período, né? E era comum esses editais curtos? É que assim, existem alguns editais que são muito emergenciais e aí sai por tempo curto. Mas saiu alguma alteração, algum regimento para mudar esse prazo? Falar, não, agora é só por 5 dias, 2 dias, mas não. Você falou que autorizou alguns com 2, 3 dias que fez. Esse você falou que só Hoje, por orientação. Do tempo, então mudou, teve lá uma portaria que foi dizendo agora, se for 5 dias, com 3 dias não pode mais. Não, então, hoje... mudando sozinho assim, você deve definir? Hoje, por orientação do diretor da FEMA, a gente segue um padrão de pelo menos... Só por boca também? Orientação só de boca? Isso. Orientação do diretor atual. E o professor Jairo afirmou em algum momento que aquele edital era para contratar a professora Mariana Estrela? Olha, eu preciso consultar. É porque a justificativa, ela é um documento grande. Não, assim, mas nessas cobranças, nessas 2 semanas... Para mim, verbalmente, não. Não. Você falou para mim que você é responsável por fazer a divulgação desses editais, que você manda para o jornal, que você manda para o funcionário colocar no site. E queria saber se vocês mandam também os e-mails dos professores. Foi o que eu te falei. Eu mando, mas eu confesso para você que nem todos. Alguns passam despercebidos, eu nem divulgo. Porque eu não tenho a obrigação assim, de mandar. Então, alguns eu vou falar que eu não mandei. Não só de medicina. E já houve algum pedido alguma vez para não mandar? Não, jamais. Perfeito. Eu não tenho mais uma pergunta. Vocês têm? Não havendo mais perguntas da testemunha, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos.